E assim começa a nossa história alimentar. E se diversifica ao longo da vida. Mas nem todo mundo pode se dar ao luxo de um dos 7 pecados capitais. Existem pessoas que sequer podem ingerir uma colher de iogurte. A grande maioria da população nasce perfeita, ou seja, dentro dos padrões dito normais. Nascem sem problemas de alimentação, locomoção, problemas visuais, auditivos ou intelectuais. Na população em geral, também temos exemplos de restrição da alimentação via oral, em casos de envelhecimento, em doenças degenerativas, como por exemplo o mal de Parkinson e Alzheimer, sequelas de AVC, mais conhecido como derrame. Já nas casas André Luiz, nossa população tem como condição a deficiência neurológica, ou seja, apresentam lesões diversificadas do sistema nervoso central, que podem afetar o funcionamento do aparelho respiratório e, consequentemente, do digestivo, tendo, em muitos casos, a restrição alimentar por via oral. As pessoas que apresentam este problema são chamados pacientes disfágicos. Para entendermos melhor, vamos relembrar um trecho do vídeo de disfagia, produzido anteriormente. Disfagia quase sempre é o resultado de uma anormalidade anatômica ou funcional neuromuscular, em qualquer estrutura ou fase do processo de deglutição, oral, faríngea ou esofágica. É agravada ainda mais por falta ou abundância de saliva, por lesões neurológicas dos nervos cranianos, os quais são responsáveis por este processo de deglutição, por incoordenação dos movimentos orofaciais, pela deficiência intelectual, principalmente com diminuição da consciência, e pelo envelhecimento. Para pacientes com graves comprometimentos, algumas vezes o melhor tratamento é a interrupção da alimentação por via oral, o que se faz através da colocação de sondas. Uma delas é a sonda nasogástrica, um tubo de PVC, cloreto de polivinila, introduzido nas narinas, que serve para drenar ou direcionar a alimentação até o estômago. Já a sonda nasointeral vai até o intestino. Estas sondas são indicadas para serem utilizadas em no máximo 6 meses, observando-se alguns cuidados. Se as sondas nasogástrica e nasointeral são de uso temporário, na maioria dos problemas de difícil atuação, como nas questões neurológicas, partimos para a colocação da gastrostomia ou até mesmo da jejunostomia. Na gastrostomia, um tubo é inserido cirurgicamente no abdômen do paciente. Este tubo leva o alimento para o estômago. Na jejunostomia, os alimentos são levados até o jejuno, um órgão responsável pela digestão de nutrientes, principalmente proteínas, carboidratos, gorduras e glicose. O jejuno é uma porção do intestino delgado que fica entre o íleo e o duodeno. Tanto na gastrostomia quanto na jejunostomia, as sondas são inseridas nos pacientes através de procedimentos cirúrgicos. Após a sondagem destes 2 procedimentos, a alimentação por via oral é interrompida. Então, o melhor a fazer é suspender a alimentação via oral a fim de evitarmos maiores complicações, como por exemplo as pneumonias de repetição, as famosas pneumonias aspirativas, as quais podem levar o ser humano até a morte. Em média, entre 6 meses a 1 ano, se o paciente não for estimulado em suas sensações e percepções orais, o mesmo pode iniciar a perda da memória gustativa. Ou seja, deixa de ter a capacidade de sentir o sabor, o cheiro, a temperatura dos alimentos e vai perdendo gradativamente a propriocepção. Propriocepção é a capacidade que o cérebro tem de perceber o que está acontecendo em uma parte do corpo. No caso gustativo, o paciente perde a percepção de onde está o alimento em sua boca. Mais do que perceber, é dessa forma que o cérebro comanda a salivação, a movimentação da língua, a ação dos dentes e outros movimentos necessários para a correta deglutição alimentar. Portanto, podemos ressaltar que as memórias olfativa e gustativa continuam sendo fundamentais para que o indivíduo degluta efetivamente a saliva e mantenha a saúde respiratória,
além das questões emocionais, sociais e prazerosas do contato com o mundo. Se comer para a maior parte da população é mais do que uma necessidade, chegando a ser um prazer, imagine-se você privado das sensações da mesa. Para que o paciente gastrostomizado não se sinta totalmente privado dessas sensações e, principalmente, não perca sua memória gustativa, a fonoaudiologia estende a eles a estimulação tátil-térmica gustativa. Uma terapia de estimulação e manutenção das sensações gustativas indicada para pacientes que não terão a reintrodução da alimentação via oral a curto ou médio prazo. A terapêutica tem o objetivo de minimizar os riscos aspirativos da saliva, aumentar a propriocepção intraoral e manter o prazer das sensações advindas da alimentação. Mas antes de entrarmos no tratamento propriamente dito, vamos falar um pouco dos órgãos e funções envolvidas na deglutição. O olfato e a visão têm uma função muito importante no processo da deglutição. Ao sentir um cheiro ou visualizar um alimento, é enviada uma mensagem ao cérebro. Então, as glândulas salivares entram em ação, produzindo saliva, na quantidade ideal para a deglutição do tipo de alimento a ser ingerido. Os lábios, obviamente, precisam se abrir para o alimento entrar e depois se fecham, para que ele não saia enquanto é mastigado e deglutido. Para que eles se movam, bem como para a continuação de todo o processo de deglutição, músculos orofaciais são acionados. A língua tem dupla função, motora e sensitivo-perceptiva. Nela é que nos damos conta do sabor e temperatura dos alimentos. Ela também é responsável pelo movimento dos alimentos dentro da boca para a mastigação e é o instrumento de transição do alimento da boca à faringe e esôfago para a deglutição. E notem que, curioso, cada tipo de alimento é identificado em uma parte da língua. Alimentos doces, por exemplo, só são detectados na ponta da língua. Já os salgados nas laterais superiores. Agora, se o alimento a ser deglutido for ácido, a acidez somente será sentida no contorno da língua. Sendo amargo, no meio da língua. Como já dissemos, além de identificar os sabores enviando para o cérebro a informação, cabe à língua também, após a formação do bolo alimentar, encaminhá-lo para a garganta. Falemos agora dos dentes. Nem todos são iguais e, na verdade, cada grupo dental tem uma função específica. Os dentes incisivos, estes que ficam na parte da frente da arcada, são os responsáveis por prender, cortar e retalhar a comida. Já os caninos, pontiagudos que são, perfuram e ajudam a rasgar os alimentos mais duros, como a carne, por exemplo. Mas o trabalho duro mesmo de transformar todo o alimento em pasta cabe aos dentes pré-molares e molares. Após a língua encaminhar o alimento para a garganta, é a hora e vez da epiglote, que direciona o alimento para onde ele tem que ir, ou seja, para o esôfago e estômago. Em boa parte da população das casas André Luiz, todo esse processo descrito anteriormente é ineficiente, pois as lesões neurológicas interferem diretamente na mobilidade, força e coordenação dos órgãos fonoarticulatórios. Nosso índice de morbidade e mortalidade, graças aos transtornos disfágicos, eram muito preocupantes no passado, já que as cirurgias eram postergadas, pois sabíamos que os pacientes seriam privados das sensações e prazeres alimentares. No entanto, visando a qualidade de vida e, acima de tudo, a saúde dos pacientes, adotamos para os casos mais graves a suspensão da alimentação via oral. No passado, os pacientes eram sondados e não era mantida a estimulação tátil-térmica gustativa. E depois de um ano, em média, os pacientes perdiam quase que completamente a capacidade de sentir o gosto, o cheiro e a temperatura dos alimentos. Atualmente, a estimulação tátil-térmica gustativa é oferecida aos pacientes das casas André Luiz, o que permite que, mesmo não mais se alimentando por via oral, eles preservem suas funções gustativas sem correrem riscos na sua saúde. Nem todos os pacientes impedidos da alimentação via oral podem ser atendidos pela estimulação tátil-térmica gustativa.
As contraindicações são para pacientes que estão há mais de 1 ano sem alimentação por via oral e que não foram estimulados durante este período. Os pacientes com importante comprometimento motor global e cognitivo também não podem ser atendidos por essa terapêutica. Existem pacientes que apresentam sinais indicativos de aspiração maciça da saliva, piorando as condições clínica e respiratória. Para estes, também é contraindicada essa estimulação. Os demais pacientes não só podem, como devem ser estimulados. Maria Cristina, nascida em 1965, apresenta o diagnóstico de paralisia cerebral tetraplégica do tipo espástica, ou seja, comprometimento dos 4 membros com o aumento do tônus muscular. Foi internada nas Casas André Luiz em 1969. Com o crescimento e desenvolvimento motor global, apresentou pneumonias de repetição, chegando à necessidade de gastrostomizar. Sua cirurgia foi realizada em 2008. Portanto, há 4 anos, ela está sem alimentação via oral. Depois que as Casas André Luiz começaram a oferecer estimulação tátil-térmica gustativa aos pacientes, a qualidade de vida deles melhorou e muito. Quem observa esta melhora é a assistente social Denise. O primeiro contato com as Casas André Luiz era como se você tivesse que reolhar a vida por outros ângulos, né? E aí o contato com as crianças vão te confirmando isso, né? O quanto que você muitas vezes deixa de prestar atenção que um olhar fala, que um gesto significa, né? Eu não tinha a menor ideia do que era disfagia. E você vê que a alegria, a expressão do rosto, a cada sabor, a comunicação olho no olho com a fono, né? Traz como se elas estivessem vivendo uma experiência inédita. Carinho, cuidado e atenção. A terapia é um momento importante na rotina dos assistidos e cuidadores. Momento de saborear. Por falar em sabor, vamos agora acompanhar alguns exercícios que têm por objetivo estimular a região oral interna dos pacientes. Para a estimulação intraoral, utilizamos estímulos que visam a melhora da sensibilidade e da percepção, tanto do movimento dos órgãos fonoarticulatórios internos, lábios, língua e a parte interna da bochecha, quanto a percepção do peso, textura e temperatura do alimento. Utilizamos estímulos sensoriais, visuais, olfativos e gustativos, estímulos motores, toques e exercícios para a mobilidade dos órgãos fonoarticulatórios internos, estímulos táteis, térmicos, tanto com a diferenciação do quente para o frio, da consistência e da quantidade de diversos alimentos. Os objetos frequentemente utilizados são estimulação digital, o toque do próprio terapeuta, colher, cotonete, espátula, massageador, escovas e pincéis diversos. Já os materiais mais frequentemente utilizados são os pós de suco, gelatina, chocolate e queijo ralado, a gelatina consistente, iogurtes mais consistentes, pudins, purês de legumes, bastão de gelo, suco de limão e líquidos quentes. Nas Casas André Luiz, seja entre os pacientes internados ou mesmo entre os atendidos em regime ambulatorial, a população beneficiada pela estimulação tátil-térmica gustativa é de aproximadamente 10% da população total. Lembrando que atualmente as Casas André Luiz acompanham 1.600 pessoas. Este é um tratamento feito com carinho para deixar ainda mais saborosa a vida destas pessoas, que são a razão de ser da família André Luiz.